paz do Senhor Jesus, povo de Deus! Nós estamos aqui outra vez e mais uma vez de muitas vezes que virão. Eu queria começar esse vídeo te pedindo para curtir, comentar e compartilhar, porque vai ser impactante. O Senhor, nesse dia de hoje, vai operar maravilhas na sua vida, através desse testemunho impactante. Talita cumi. Jesus visita a casa de Jairo e ele chega lá e vê a sua filha morta e ele a toma pela mão e diz: Talita cumi, ou seja, Talita, levanta. Hoje nós estamos aqui com a Talita. Que posso dizer? Talita cumi. Foi essa palavra que Jesus usou na sua vida, né, Talita? Exatamente. Talita, seja muito bem-vinda, tá bem? A Talita é uma amiga, é uma irmã em Cristo, é uma mulher de Deus. De todas as pessoas que eu já conheci na minha vida com resiliência, a Talita é a mestra em resiliência. Eu nunca vi na minha vida e nunca convivi com alguém que tivesse, Talita, tanta resiliência como você, tanta força. Eu acho que o Senhor verdadeiramente te tomou pelas mãos e te disse: levanta-te. Amém? Amém. Seja bem-vinda, tá, querida? Hoje nós vamos ouvir o testemunho da Talita, que é muito forte. Eu quero que você preste atenção e que você abra os seus ouvidos e o seu coração também, porque o testemunho dessa mulher vai impactar a sua vida para o resto da sua vida. E a partir de hoje, você nunca mais será o mesmo, tá bem? Talita, vamos lá, querida. Antes da imigração, quem era Talita? Brasileira? Sim. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Agradeço a Deus, né, por essa oportunidade. Porque e já começo a contar a minha história, né? Desde bebezinho, minha mãe me colocou lá no berço, recebeu um profeta em casa, uma pessoa que foi lá orar e falou, no momento que ele estava lá em casa orando, eu estava dentro do quarto dormindo e ele pediu para orar por um bebê que estava lá no quarto. Não me conhecia, não sabia que tinha um bebê, mas ele pediu, falou que Deus estava dizendo para ele que essa criança ia às nações e ia falar, ia levar o nome de Deus às nações. E essa criança era eu. Glória a Deus. E eu comecei a viver a minha trajetória ainda no bairro onde morei, lá no Rio de Janeiro, um pouco ao longo da minha vida, sem saber muito como que isso ia acontecer, né? E hoje isso está concretizando. Glória a Deus. Porque até por meio desse canal também a gente consegue alcançar outras pessoas e chegar às nações, né? Então, que a minha vida, já digo para você que está assistindo nesse momento, que o meu testemunho seja bênção para a sua vida, que Deus possa falar contigo através daquilo que eu vou expor aqui, que na verdade a Cris me apresentou como uma pessoa resiliente, e o que eu tenho a dizer é que é só a misericórdia de Deus na minha vida. Amém. Mas a misericórdia do Senhor basta para nós. Sim, com né? certeza, sim. E aí eu vim do Rio de Janeiro, no momento antes da imigração, cresci com essa palavra, né? Não questionava um pouco como que eu vou fazer para ser uma missionária e as nações, porque a gente sempre parte da ideia, fica com aquela ideia assim, né, de que ir para as nações é ir Para África, né? fazer sei lá, tá lá envolvida com missões. Eu tinha muito essa ideia. Mas, na verdade, Deus já tinha, antes mesmo de chegar aqui, Deus já tinha ministrado no meu coração que missões não é só isso. Isso também é missões. Mas não é só isso. Eu posso ser uma missionária exercendo a minha profissão, eu posso ser uma missionária dentro da faculdade, no supermercado, andando pela rua,
ou até falando aqui para vocês num vídeo, num podcast, contando meu testemunho. Isso também é fazer missões, porque em algumas situações, Deus permite que a gente passe por algumas circunstâncias que ali não tem nenhuma Bíblia. As pessoas leem a nossa vida e nós somos a única Bíblia que aquela pessoa pode ler naquele momento, naquele contexto. E eu passei por várias situações assim e vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo isso, que é real. Eu tive essa experiência. Mas ainda saindo de lá do Rio de Janeiro, eu tive para vir para aqui. No contexto, eu tinha muita vontade, estudei, fiz o curso de Direito e Educação Física, tive essas duas formações, e eu tinha muito sonho, na verdade, tinha muito sonho de fazer Direito, né? E Deus me preparou essa porta, eu fiz um voto com Deus, disse para Ele que se Ele me permitisse ter esse curso, que eu devolvia esse curso para Ele, em forma de gratidão, e queria servir a Ele com a minha profissão. Glória a Deus. E isso foi, ao longo do tempo, foi acontecendo, e eu tinha um sonho de fazer um mestrado aqui em Portugal. Fui pedir a Deus para poder fazer esse mestrado, pedi a Deus que eu queria estudar em Portugal. E aí tive uma oportunidade, a primeira foi para Coimbra, passei um ano em Coimbra. Não, peraí, respira. Você, antes da imigração, até para chegar aqui, você teve que dar assim, pelo que você me contou por alto, né? Você teve que dar uma oferta de gratidão. Eu quero que você fale aí dessa oferta de gratidão, porque hoje já não se faz mais. São pouquíssimas as pessoas. Sim, foi exatamente isso. É que eu passei, antes da oferta de gratidão, em todo o tempo, enquanto estudava, eu também trabalhava, fazia maquiagem, tinha ali a minha reserva financeira. Então, quando teve a oportunidade, eu fui num congresso de Direito do Desporto, e lá tive a oportunidade de falar presencialmente com um professor que era aqui de Coimbra, e eu vim para Coimbra, tinha ali um suporte financeiro. Até uma parte da minha família também me ajudou, vim para Coimbra, passei um ano, estudei em Coimbra. Depois, aqui em Portugal, em território português, eu comecei a orar a Deus e pedir a Deus que eu tinha o desejo de fazer um mestrado e voltar. Mas eu não tinha, como eu já tinha passado um ano aqui sem produzir financeiramente no Brasil, eu tinha um espaço precisava muito de verba, curto, né? Sim. Tinha um espaço muito curto de tempo, então eu precisava era um desafio de fé, assim, porque eu não vim de uma família rica, com grandes posses, assim, para poder eu fazer uma viagem, chegar de uma viagem internacional e voltar de novo, né? Assim, não era tão simples dessa forma, até porque eu tinha passado um ano inteiro sem produzir financeiramente, só gastando. Então, nesse contexto, eu tive um tempo em torno de 6 meses, mais ou menos, no Rio de Janeiro, que foi o tempo que eu voltei a trabalhar durante um período curto de tempo, mas tinha todos os desafios de documentação, todas essas coisas. E eu tinha já em mente já tinha pedido para Deus que abrisse as portas para eu conseguir estar aqui, para estudar e fazer o mestrado. E nesse caminho tinha alguns desafios, e um dos desafios era eu precisava passar no mestrado, né? Porque antes mesmo da passagem, antes mesmo do desafio da oferta, que a gente já vai chegar lá, mas eu precisava ser aprovada no mestrado. E ser aprovada no mestrado requeria, assim, uma nota que eu não tinha, não era aluna brilhante da faculdade. Quando eu fazia a transferência de nota, assim, não era aluna brilhante, não querendo justificar, mas eu fiz 2 cursos ao mesmo tempo. Então foi um grande desafio. Meu Deus, ainda não é para qualquer um. Sim, e ainda trabalhava também. Tá vendo por que eu te chamo de resiliente, de forte? Sim. Quem que faz 2 cursos ao mesmo tempo? Sim. Mas enfim. Pronto, e foi um grande desafio. Então, muitas vezes eu até queria me dedicar mais ao curso, que sempre amei, e estava tendo ali a oportunidade de fazer, que Deus abriu a porta e eu consegui fazer. Fui aprovada na faculdade, e pronto, estava ali a fazer,
mas não tinha... Já me perdi. Eu estava contando do... Estava fazendo o curso, né? E tinha pedido para Deus que queria voltar para cá. Exatamente, obrigada. Porque eu me perdi, fui para outra Não parte tem da problema. história e então eu pedi para Deus que queria voltar para aqui e quando eu cheguei lá, trabalhei durante um tempo e não tinha, não era o que eu recebi não era o suficiente para poder arcar com todas as despesas, né? Eu dei entrada no visto e passei na faculdade. Pronto, era isso que eu estava falando, lembrei. Passei na faculdade, mesmo com a nota que não tinha, assim, a nota não era tão maravilhosa, né? Mas Deus me permitiu ser aprovada e a partir desse momento que eu fui aprovada, eu tinha outros desafios e isso passava pela parte financeira. E aí, com o tempo, eu fui juntando os recursos, mas não tinha o suficiente para poder fazer tudo que precisava, porque eu precisava de uma casa para morar, eu precisava das passagens, para além do visto que eu já estava tratando, eu precisava de todas as outras coisas que uma mudança de país envolvia. Não podia sair simplesmente sem ter para onde ficar, né? E aí, pronto, eu coloquei diante de Deus isso em oração. Uma questão assim que é fundamental para mim e que vocês vão ouvir falando muitas vezes aqui é que eu orei, porque todas as vezes que eu me vejo e não só me via, mas que eu me vejo, porque isso ainda acontece todos os dias até hoje, todas as vezes que eu me vejo diante de uma situação, um desafio, algo que eu quero muito realizar, mas que não tenho condições, independente se é financeiro, para mim é algo impossível. Então eu oro, porque eu sei que aquilo que é possível para mim, eu faço. Mas aquilo que não é possível para mim, não é impossível para Deus. Impossível é só para mim. Para Deus não tem nada impossível. Tem isso Pegando um ganchinho aí sim. onde você está falando, tem um versículo que eu sou simplesmente apaixonada com ele, que diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Exatamente. E por isso o crente ora, né? Porque é impossível para o homem, mas é totalmente possível para Deus. Sim. Mediante a nossa fé, Deus faz o sobrenatural. Né? E ainda aproveitando, ótima colocação, assim, é aquilo que nós esperamos, né? A gente tem que esperar alguma coisa, né? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem. A gente não está vendo ainda, mas a gente tem que esperar que aquilo aconteça. Eu tenho esperança que vai acontecer, né? Se a gente não espera nada, não acontece nada. É verdade. Então, nesse sentido, eu esperava, eu tinha fé que eu ia conseguir. Eu orei, pedi a Deus, coloquei diante de Deus que eu queria, que era o desejo do meu coração. E a Bíblia diz: agrade do Senhor teu Deus, ele satisfará o desejo do teu coração, né? Amém. Então, eu coloquei isso diante de Deus e falei: Deus, talvez seja essa uma oportunidade que o Senhor tem de realizar aquilo que prometeu desde a minha infância e confirmou ao longo da minha adolescência com palavras e profecias, mas é também o desejo do meu coração. Eu quero muito estudar em Portugal e eu não tenho recursos. Você já tinha alguém aqui, Thalita? Você conhecia antes de você vir primeiramente para Coimbra? Como é que chegou no seu entendimento Portugal? Então, através eu fazia parte de um grupo de investigação científica no Brasil, em que eu tive acesso a um professor que eu citava ele em vários artigos científicos que eu estudava, pelo fato de estudar direito e educação física. Ele falava muito de direito do desporto e foi a primeira área para onde eu segui. E ele era uma referência, é ainda uma referência na Universidade de Coimbra. No primeiro ano, quando eu vim para estudar pós-graduação em Coimbra, eu conheci ele num congresso, vim através dessa ponte, né? Conheci ele e a partir daí fiz a inscrição, a candidatura, a inscrição e fui estudar em Coimbra, mas conheci uma senhora que é uma bênção. Ela teve um papel fundamental na segunda vez quando eu cheguei aqui também. Ela me abriu a porta da casa dela por uma noite quando eu fui a Coimbra
E depois, quando eu voltei, ela ofereceu, e foi um dos testemunhos também, porque Deus abriu as portas, a partir, eu consegui resolver a questão do visto, e tive um lugar para ficar, porque ela é irmã de uma grande amiga da minha mãe. Ela nem tinha, ainda nunca tinha me visto assim antes de passar uma noite na casa dela em Coimbra. Através da irmã dela, ela me permitiu passar essa noite lá, e depois ela me convidou para poder. Eu coloquei diante de Deus que eu não tinha condições e pedi para Deus abrir as portas. E foi eu pedir para Deus, e aí ela fez contato, falou que não, pode vir, fala de contato com a irmã dela, não, fala com ela que ela pode vir e tem aqui a minha casa. E foi assim uma bênção de Deus, porque sem isso eu não teria vindo. Ela foi um grande instrumento de Deus para eu chegar aqui. Só que aí eu já tinha passado, nessa altura eu já tinha passado, já tinha sido aprovada com a graça de Deus, já estava aprovada no mestrado. Mesmo sem ter a nota mínima, Deus me permitiu. Não, foi a graça de Deus sobre a minha vida, sempre é Deus. A gente faz a nossa parte, claro que sim, a gente estuda, mas Deus age naquilo que a gente não pode. É verdade. E depois eu tinha casa, mas eu não tinha passagem. E aí sim veio a questão da oferta. Porque eu estava trabalhando, eu trabalhei durante um tempo lá, mas os recursos que eu consegui levantar não eram suficientes para o desafio da mudança, da viagem. E aí a igreja na qual eu era membro na altura fazia sempre um desafio de fé, assim, a gente tem culto de gratidão. E nesse culto de gratidão, funciona até hoje é assim, funciona basicamente assim, a gente leva um envelope e coloca ali os nossos pedidos impossíveis, os nossos desafios de fé para o ano seguinte. Normalmente é no final do ano isso, porque tem aquela questão do Thanksgiving nos Estados Unidos, que é o último, que depois no dia seguinte tem a Black Friday, a última quinta-feira do mês é o Thanksgiving nos Estados Unidos, e depois a sexta-feira é quando eles fazem ação de graça, né? E na quinta-feira, e quando é a sexta-feira, normalmente eles agradecem antes, e no dia seguinte eles têm o dia que mais vende, né? Que é o dia da Black Friday. Eu não sabia. Sim. Primeiro eles agradecem, né? Uhum. Então, partindo assim desse princípio, um pouco dessa cultura, o pastor teve essa visão da gente fazer o culto de gratidão e agradecer, ser um dia para a gente tirar com a família e agradecer a Deus por todas as bênçãos, agradecer e também ofertar aquilo que a gente sentir no nosso coração. Não uma oferta comum, uma oferta mesmo de gratidão, para poder dizer, assim, na realidade, a oferta não fala só sobre dinheiro, né? A oferta é o nosso tempo, a oferta é a nossa própria vida, a oferta pode ser N coisas. É gratidão, né? É gratidão, exatamente. Só que, naquele momento, o desafio era um desafio financeiro. E, para mim, eu tinha juntado aquele dinheiro que não era suficiente para o meu desafio. Para mim, continuava sendo impossível, mesmo com aquele dinheiro que eu tinha juntado. Então, eu senti vontade de fazer uma oferta diferente naquele momento. Eu peguei aquele dinheiro todo que eu tinha juntado, aquilo tudo que eu consegui, tirando a parte que eu já tinha pago com os documentos, eu peguei aquele dinheiro e fiz uma oferta. E falei com Deus, escrevi mestrado em Portugal e coloquei no envelope juntamente com a oferta e falei com Deus, esse dinheiro não me leva a Portugal, mas o Senhor sim. Eu não estou fazendo barganha com o Senhor conhece meu coração, mas o Senhor é dono do ouro e da prata e eu sou sua filha. Se o Senhor quer e tem um propósito para mim do outro lado do oceano, isso vai acontecer independente dos recursos financeiros que eu tenho. Então, esse dinheiro não é meu, ele é seu. Aí eu entreguei no altar e aí foi quando abriu a porta, logo em seguida abriu a porta da casa. Meu Deus! Se fosse outra pessoa, talvez ia segurar o dinheiro.
Não, eu não posso dar, eu não posso entregar, porque eu tenho um mínimo, né? Não vou entregar, porque eu ainda preciso juntar. Mas você Sim, pegou porque estava incompleto, porque não dava, eu vou colocar tudo. Você sim, fez como a mulher da moeda, né? A viúva que chega e coloca a moeda. Ela não tinha mais nada, ela só tinha uma moeda, né? E ela sim. coloca aquela uma moeda lá e o Senhor vê aquilo como um ato de sacrifício e também de gratidão. Você fez igualmente, né, Thalita? Amém. O meu raciocínio foi até um pouco lógico para mim. Eu pensei, bom, se esse dinheiro fosse para fazer, para realizar aquilo que eu coloquei no meu coração, ele seria o valor que ia cobrir isso. Ele não cobre. Chega perto, mas não cobre. Então, não é para isso. Ponto. Se não é para isso, também não é meu. É de Deus. Glória a Porque Deus. eu não tenho capacidade de fazer, se eu ficar com aquele dinheiro. O meu raciocínio naquela ocasião, né? Coisa linda. Se eu ficar com esse dinheiro, ele foi juntado para isso, para esse objetivo. Se eu ficar com ele para mim, eu não vou realizar aquilo que eu quero. Mas se eu entregar para Deus, ele tem o poder de multiplicar isso. Glória a Deus. Então, claro, como já falei, claro, não é barganha. Se Deus quisesse fazer, ele faz, e como fez, né? Mas se ele não fizesse, eu ia continuar sendo grata a ele e não ia ficar de jeito nenhum, porque Deus conhece meu coração. Ah, mas eu dei oferta. Não existe isso, né? De jeito nenhum. No reino espiritual, até porque se eu tive condições de receber aquilo, foi porque Deus me deu, né? Eu tenho vários testemunhos de fé em relação a ofertas. Baseado nisso, baseado né? na oferta, desde pequena, assim, com situações que num outro dia a gente conta, assim, mas só para focar nessa questão de imigração propriamente dito, começou aí. E aí começou com um desafio de fé, e a partir daí, dessa oferta, Deus foi movendo tudo, e aí sim eu consegui a casa, e consegui. Pronto, a casa eu já tinha conseguido realmente, mas eu consegui as passagens. Mas aí, o que você fez? Como é que foi para você conseguir as passagens? As passagens, no primeiro momento, eu tinha recebido uma oferta de uma pessoa que conseguia fazer isso através da empresa, só que de uma forma legal, não era nada ilegal mesmo, só que ela tinha um limite de data. Ela marcou a data e eu tive um problema com o meu visto, que eu tinha já pago, já estava tudo certo, dentro do consulado. Só que eles não tinham devolvido o passaporte ainda. E eu não podia viajar sem o meu passaporte e não tinha condições, né? Eu tinha que esperar o consulado me devolver o passaporte. Isso só aconteceu no dia mesmo que estava marcada a passagem, em cima da hora, e não dava tempo de eu ir em casa, ainda pegar mala e tudo. Não dava para eu embarcar, não dava tempo de eu embarcar. Já era Deus trabalhando na sua paciência. Exatamente, sim. E nesse tempo as aulas já estavam começando aqui em Portugal, que aqui as aulas começam em setembro, e as aulas estavam começando e eu pensei assim, ok, então eu não sei o que fazer, vou orar novamente. E como eu falei para vocês, não sei o que fazer, vou orar. E aí eu fui orar, coloquei diante de Deus, falei, Deus, o Senhor não é Deus de confusão. Eu te pedi, o Senhor abriu a porta da casa, teve essa possibilidade que eu não consegui aproveitar, mas o Senhor não vai, o Senhor como pai e que me ama e eu sinto o teu amor, não vai colocar assim o gostinho na minha boca. Eu pedi para o Senhor que eu queria ir do outro lado do oceano estudar, e o Senhor não vai colocar o gostinho na minha boca depois de eu ter passado e na candidatura, ter sido aprovado, e não vai me permitir ir. Não, ele não faz isso. Então, eu falei assim, então o Senhor vai ainda me dar estratégia, porque eu não sei o que fazer. E aí, coloquei diante dele de novo. E aí, dentro da igreja mesmo, depois de ter feito essa oração, ter falado com Deus, ainda dentro da igreja, eu fui conversar com umas amigas. E aí, essas amigas falaram assim, Thalita, por que você não faz uma vaquinha? Sei lá, eu gostaria de te abençoar, mas eu não tenho o valor todo. Mas da mesma forma que eu sinto isso, eu acho que muita gente que te conhece vai querer te ajudar também. Coloca, sei lá, uma coisa na internet, faz assim. Aí eu falei assim, Deus,
eu vou fazer essa exposição, dizer lá que eu não tenho dinheiro, mas eu acabei de voltar de uma viagem internacional, aí pedi, é tão feio isso, mas se o senhor está realmente nisso, o senhor vai me dar paz. E aí eu fui, escrevi lá no Facebook, tipo assim, umas 10 horas da manhã, mais ou menos. Escrevi uma mensagem. Morrendo de vergonha. Sim, sim. E aí, no mesmo dia, assim, não ficou pro dia seguinte, não, foi exatamente no mesmo dia. Tem um amigo meu que, na ocasião, ele estava morando na Suíça, estudou comigo desde pequeno. Ele me abençoou desde a Suíça, ele viu e abençoou com uma parte. Outros amigos do Rio de Janeiro também. Tem um outro amigo que estava, na ocasião, estava fora do Brasil também. Ele é padre e estava fora do Brasil. Não sei exatamente qual era a cidade, o país que ele estava naquele momento. Mas eu sei que teve gente que participou assim, que nem estava ali vivendo naquele momento. Foi Deus mesmo que uniu todas aquelas pessoas e que eu sou grata por todas elas, pela vida delas e por elas terem sido instrumentos de Deus na minha vida naquela ocasião. E se você é uma dessas pessoas e está assistindo o vídeo, mais uma vez, muito obrigada. Sabe que você foi bênção, um instrumento de Deus na minha vida e que Deus derrame abundantemente mais sobre a sua vida. Glória a Deus. Então, eu fui abençoada com esse valor no mesmo dia e consegui resolver a questão da passagem. E aí cheguei aqui. Todo mundo dizia, é difícil passar pela imigração? Não. Para mim eu passei lá tranquila, com Deus. Tinha também, obviamente, a gente tem que prestar atenção nas regras do país, né? Fazer as coisas tudo legalizada. Eu vim com visto, estava tudo ok com todos os documentos. E a casa foi uma bênção na minha vida. E aí eu comecei a viver outros desafios. Por quê? Eu vim com visto, sim. Procurei fazer tudo dentro da legalidade. No entanto, meu visto era de estudos. E na minha realidade, nunca funcionou não trabalhar. Uhum. E aqui o estudante português ou, sei lá, o estrangeiro, não sei, não tinha muito aquela questão de trabalhar, né? O estudante é estudante, a profissão é estudante. Não é muito trabalhador estudante. Não é como no Brasil, que estuda à noite e trabalha de dia. Ou vice-versa. Até acontece, mas não é muito comum. Até os horários das aulas são uns horários bastante desafiadores, pelo menos na instituição onde eu estava inscrita, eram uns horários bastante desafiadores para quem tinha essa dinâmica, né, de precisar trabalhar e levar os estudos ao mesmo tempo, porque eram horários durante o dia, não era muito compatível com qualquer trabalho, né, com qualquer espécie de trabalho. Mas eu precisava trabalhar, porque afinal eu vim com pouquíssimo recurso, basicamente assim, nada, né? E eu não tinha nem para passagem, mas Deus enviou e eu... É exatamente assim, né, povo de Deus, que o cristão anda. Pela fé, Thalita. Sim. Com recurso zero, e Deus vai abrindo, né, um milagre. E aí? Fiquei na casa dessa irmã, que foi uma bênção. Eu fiquei durante algum tempo na casa dela. E ela foi, assim, um suporte... E ela é cristã? Ela é cristã, sim. Foi um suporte maravilhoso na minha vida. Sou eternamente grata a ela, de verdade, porque ela foi mesmo bênção. Porque sem aquele abrigo que ela deu ali, de ter suporte na casa dela, eu não teria conseguido. Realmente, ela foi a pessoa que Deus usou para abrir a porta de uma casa, porque só quem é imigrante sabe que a coisa mais importante para um imigrante é uma casa. Sim. É mais importante do que o emprego, é mais importante do que a própria residência, é a casa. Porque sem a casa é rua. E ninguém quer sair do seu país para viver na rua. De jeito nenhum. Né? Então ela foi a pessoa que Deus usou, né? Você já tinha falado anteriormente que ela não te conhecia, né? Sim, e que você também não a conhecia. Ela é a mesma mulher que abriu as portas da primeira vez, quando você veio para Coimbra. Sim,
quando eu fui para Coimbra, ela me permitiu passar uma noite, né? Porque uma noite. O meu voo chegava já à noite, chegava por volta das 7 da noite, mais ou menos. Ok. 7 ou 8 da noite, algo assim. E eu ainda tinha que pegar, chegava em Lisboa, e eu ainda tinha que pegar um ônibus até um autocarro até Coimbra. E demoraria, tipo, mais ou menos umas 2 horas ou algo em torno disso. Uhum. E aí ela falou com a irmã dela, né, para me transmitir o recado. Não, fala para ela que tem a minha casa, ela não precisa, vai chegar cansada já de viagem, não vai fazer mais uma viagem no mesmo dia. Vem para minha casa, eu vou encontrar ela e, e ela vai para minha casa. E aí foi mesmo assim. Mas assim, eu acredito até que Deus já sabia aquilo que ia acontecer lá na frente. Porque um ano antes ele me permitiu conhecê-la e saber ali onde era a casa dela e tudo. Porque era aquele lugar que ele já estava preparando para eu voltar Glória a Deus. e estar ali durante um tempo, né? Ter ali aquele espaço como um abrigo, né? Como a minha casa. Foi basicamente, eu tive ali um acolhimento realmente de família, porque ela me acolheu como filha mesmo, assim. Nossa, que bênção. Foi eu sou mesmo muito grata até hoje, assim. Não tem palavras para agradecer a participação dela em toda a minha história, porque na minha trajetória em Portugal eu devo a Deus em primeiro lugar e a ela. Eu não sei se você já teve a oportunidade de agradecer, mas se você não tiver tido e quiser falar o nome dela e quiser agradecer, fica à vontade. Sim, a Lúcia. Lúcia, eu já falei para ela algumas vezes. Eu tenho certeza que você já colheu muitos frutos bons e Deus já te abençoou muito por essa atitude. Não foi feita só para mim, e depois eu tive conhecimento e acompanhei que ela já abençoou muitas outras pessoas também. Mas, é mesmo? Sim, e ela é uma pessoa assim que tem um coração pro reino mesmo. Eu tenho certeza que ela fez isso direcionada por Deus, ouviu a voz de Deus. Lúcia, gratidão. Deus te abençoe abundantemente mais. Glória a Deus, que nós possamos ser como a dona Lúcia, né? Sim. Ou como a dona irmã Lúcia, né? Sim, sim. Uma ponte na vida de outras pessoas, Amém. né, Thalita? Amém, sim. Que bênção. E aí? E aí, a partir daí, eu comecei a ter o desafio do trabalho, porque aí no meu título de residência vinha assim, na ocasião era CEF, agora é AIMA, né? E aí vinha escrito assim, exercício da atividade profissional mediante autorização do CEF. Eita! Ou seja, eu só podia trabalhar se o CEF, que é o órgão responsável, era na altura o órgão responsável pelos imigrantes em Portugal, eu só poderia trabalhar se o CEF me autorizasse. E aí eu desesperada, passava procurando emprego e passava nas entrevistas de emprego. E quando ia entregar a documentação para poder começar a trabalhar, estava lá escrito, impresso no meu cartão de residente: a atividade profissional mediante autorização do CEF. Aí Meu Deus! A pessoa do RH normalmente falava para mim assim: e cadê a autorização do CEF? Tá faltando documento. Aí eu ficava assim, então, não tenho. Aí ia no CEF, né? Se tá faltando autorização do CEF, vamos para o CEF pedir autorização. Aí eu chegava no CEF, o CEF falava: não, mas a gente não dá autorização para o trabalho assim, sem um contrato de trabalho. Você precisa ter primeiro o contrato de trabalho para depois a gente autorizar. Como que a gente vai autorizar se você não tem o trabalho? E eu ficava nisso. E eu ficava, meu Deus do céu. E a gente já conhece essa história, né? Como que eu vou sobreviver num país sem família, sem ninguém? Eu tenho a Lúcia, mas a Lúcia é uma bênção na minha vida, mas ela não tem a responsabilidade financeira sobre mim e eu sou adulta, eu preciso trabalhar. Nunca teve na minha vida uma oportunidade de estudar sem trabalhar. Eu, durante a faculdade, trabalhei, fiz as minhas maquiagens e tudo. E cheguei aqui, como é que eu vou fazer? Eu preciso sobreviver, não posso ficar na casa dela durante muito tempo, enfim. E orei, mais uma vez orei, pedi a Deus estratégia, e Deus me deu a estratégia, consegui resolver a situação, abri uma atividade individual, né, para poder fazer o serviço
sem precisar especificamente do contrato, consegui resolver essa questão e fui vivendo outros desafios, né? Porque, assim, a vida, a minha vida, o meu testemunho, eu passei por vários desafios e passo ainda até hoje. Mas eu não falo isso de uma forma pesarosa, assim, como, tô reclamando da vida, isso foi muito difícil, ou eu tô reclamando de o que eu esteja passando no momento. Eu não reclamo da vida, porque eu acredito que quando a gente passa por alguma situação, é permissão de Deus. Sim. E às vezes, mas Deus está te permitindo uma doença, por exemplo, que eu também passei por uma fase de doença. Desse Então Deus te permite passar por uma doença? Que Deus é esse? Deus perverso? Não é exatamente isso, porque assim, eu nesse momento, talvez até antecipando um pouco o assunto da doença, eu ainda estou passando um processo que eu já tenho testemunho parcial de todo esse processo, mas ainda estou em fase de conclusão de tratamento. E eu vejo isso desde o primeiro momento, desde o dia do diagnóstico, eu vejo isso como algo que Deus, um instrumento de Deus para tratar algo na minha vida e também para a glória dele. Sabe, eu em todos os momentos, todas as fases que eu passo, que eu não vejo uma solução, eu não sou perfeita, claro que não, muito longe disso. Nenhum de nós somos, né? Exatamente, com certeza. A Bíblia mesmo diz, né, que aquele que diz que não tem pecado, ele já está pecando, né? E assim, a gente tenta no dia a dia ser mais parecido com Deus e ter intimidade com Ele e viver e exercer a fé de fato, né? E eu penso que é assim, cada desafio, a gente vai sair dali sempre mais forte, vai aprender alguma coisa, ou de repente não vai ser para nossa própria vida. Talvez a gente só passe e não vai ser para nossa própria vida, mas talvez a maneira como a gente lida com aquela situação, talvez vai edificar a vida de outra pessoa que está vendo, e isso volta lá ao início, né? Que muitas vezes Deus permite a gente viver em ambientes e ser a Bíblia que muita gente lê. As pessoas que às vezes nem sequer acreditam em Deus, que eu tive a oportunidade de viver com algumas pessoas assim, que diziam que não acreditavam na existência de Deus, mas que viam algo diferente na minha vida, na maneira como eu lidava com as situações. Então, assim, glória a Deus por isso. A glória não é minha, né? Não é porque eu quero agir assim, ou porque eu não sou impactada com aquilo que eu passo, ou porque eu não sinto uma dificuldade. Não, eu sinto, eu sou ser humano de carne, mas a minha vida é de Deus desde o meu nascimento. Se eu estou aqui ou se eu estou passando por qualquer que seja a situação, é permissão de Deus, é para a glória dele. E aí tem um versículo aqui que eu separei porque assim é um versículo que eu tenho para minha vida, porque Deus falou muito profundamente comigo através desse versículo em uma situação específica, né? E aí eu posso já falar sobre a questão da doença, né? Que já está mais ou menos aqui. Sim. Eu fui diagnosticada com um tumor dentro da minha cabeça e esse tumor, agora nesse momento ele está em tratamento. Quando eu descobri também foi uma situação totalmente atípica, assim, que eu estava aqui em Portugal já passando muito mal, tendo muitos desafios em relação a várias situações. Tinha todos os sintomas da doença, mas procurava acesso aos médicos aqui e ainda não tinha tido a oportunidade do diagnóstico. Nenhum médico por onde eu passei não conseguiu, ou não teve mesmo a clareza de dar o diagnóstico corretamente. Mandava eu tomar analgésicos de uma forma geral, assim, muito genérico,
mas não tinha chegado naquele diagnóstico preciso para poder tratar exatamente a causa, né? E aí a minha mãe sofreu um acidente no Brasil e eu tinha perdido a minha avó há pouco tempo. O impacto da perda, a gente sabe assim que o poder da vida e da morte está nas mãos de Deus, não é? Eu nunca questionei, nem nunca vou questionar nada que Deus faz. Mas como ser humano, e pelo fato da distância, pela minha ligação que eu tive em vida com a minha avó, que sempre fui muito ligada a ela, eu senti muito. Eu não lidei muito com luto, assim, não lidei muito bem com o processo de luto. Foi difícil para mim. Foi muito difícil, até pelo fato de eu querer muito estar lá e não poder. Enfim, Deus levou a minha avó, e depois eu tive que conviver com essa ausência. E já não vivia com ela, né? Eu estava aqui, ela lá no Brasil. Mas é diferente a gente saber que eu estou aqui, ela está lá, mas ela existe, né? Ainda vive. A gente fala por telefone, coisas do gênero, e de repente não poder mais. E eu não estava lidando muito bem com essa situação. E quando minha mãe sofreu esse acidente, eu pensei assim, ok, nada mais importa. Eu não vou perder mais uma pessoa e ficar só assistindo do lado de cá. Eu vou, custe o que custar. E assim, eu não medi esforços, vi todas as possibilidades, consegui reunir recursos e organizar a vida no sentido de ir, e fui até o Brasil, achando que eu ia socorrer a minha mãe, que eu ia estar lá para prestar um suporte, porque ela teve uma lesão bem grande assim na cabeça mesmo, né? Bateu a cabeça, abriu aqui de um lado ao outro. Foi uma queda para uma pessoa já idosa, era grave, aparentemente grave, né? Só que pela misericórdia de Deus, nada aconteceu com a minha mãe, assim, de uma forma mais profunda. Aquilo cicatrizou, ela levou ali os pontos que eram Apesar necessários. do corte, foi só o corte, não foi nada além. Não teve foi. Traumatismo, não teve nada além. Não foi. Glória a Deus. E assim, foi a desculpa que Deus usou para você ir para o Brasil. Exatamente, era aí que eu queria chegar, porque a partir daí eu cheguei lá no Brasil e pronto, minha mãe foi melhorando. Eu já estava em uma época próxima, férias, basicamente aqui, era férias escolares. Então eu cheguei lá e pensei assim, bom, agora eu não vou voltar, porque eu já tenho uma data certa, data marcada para voltar. Não vou antecipar a passagem. Vou aproveitar que estou aqui, vou resolver umas coisas administrativas e vou ao médico. Quem sabe o médico, eu já não estou me sentindo bem, quem sabe o médico daqui consegue me orientar. E fui no médico de um postinho de saúde próximo de casa, lá no Rio de Janeiro. Conversei com o médico muito rapidamente, assim, cerca de, sei lá, uns 5 minutos de conversa, e só relatei para ele tudo aquilo que eu já vinha relatando para os médicos aqui, e os médicos daqui, eles fragmentaram os sintomas e dizendo, enfim, não sei, eu nem vou entrar por aí. Eu sei que nos 5 minutos de conversa eu consegui lá ter a orientação do médico. O médico falou, olha, isso daí que você está relatando é nada mais, nada menos do que um tumor hipofisário, mas você fica tranquila, porque isso provavelmente não costuma ser maligno, vai tratar, vai ficar boa. O médico aqui disse para mim que eu estava com um problema hormonal, que era para eu tomar anticoncepcional, porque provavelmente eu estava com problema hormonal. E aí, quando eu cheguei lá, o médico do Brasil falou assim, não faça isso. Pelo amor de Deus, não faça isso, porque se você tomar um anticoncepcional, você está mascarando os sintomas e não está tratando a causa. Vamos tratar a causa, eu vou pedir aqui os exames necessários para poder eu ter certeza mas diante de tudo que você falou, o diagnóstico é esse. E assim ele fez, graças a Deus, foi a permissão de Deus, né, que Deus utilizou essa situação para poder me levar lá e descobrir, e então poder tratar. E a partir daí, quando eu cheguei aqui,
E já sabendo que eu tinha essa situação acontecendo, a situação de saúde acontecendo comigo, eu já pude entender tudo o que estava se passando com o meu corpo, todas as dificuldades que eu vinha enfrentando e tratar. E graças a Deus, o processo de tratamento tem sido longo. Eu tô, acho, acho que cerca de mais ou menos uns 3 anos já que eu tô nesse tratamento. Só que, assim, no início foi um grande desafio. O meio foi um desafio um pouquinho mais intenso. Sim. E agora a gente está numa fase que, graças a Deus, eu já tenho capacidade de fazer mais coisas, já consigo. A percepção, eu tive um problema assim, muito grande com a percepção, a cognição, enfim. Não sei exatamente o que se passa, o porquê de muitas coisas. Tem coisas que eu não sei responder ainda até hoje, o que está relacionado diretamente ou não com o tumor. A parte hormonal eu consegui perceber, a médica que me acompanha aqui explicou mais ou menos, tive um aumento de peso, tive a situação de diabetes, mas essa situação da diabetes, por exemplo, também é um testemunho, porque é prova daquilo que Deus já vem fazendo no meu corpo, né? Eu comecei a diabetes é uma doença normalmente, né? Uma doença crônica. E acontece algumas vezes de não ser doença crônica, de ser uma doença pontual, no caso de uma gravidez, por exemplo, né? Que ali um distúrbio hormonal dentro do corpo da pessoa, da mulher, né? No período de gestação, e ela pode desenvolver a diabetes gestacional. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Aliás, o meu corpo era como se eu tivesse mesmo numa gestação, de fato, grávida, né? Porque eu produzia leite, eu engordei muito, sem nenhuma explicação lógica, assim, né? Que eu tinha um ritmo de vida, não mudei a alimentação, não mudei o ritmo de vida, e o peso aumentou, então certamente foi a questão hormonal. E pronto, aí resolvida essa situação, e já não tomo, a médica já me liberou dos remédios de diabetes, então já é uma vitória, graças a Deus. Em questão de diabetes, você está totalmente curada. Sim. Ela me explicou que foi por conta desse distúrbio hormonal, né? Porque o tumor ele estava ali produzindo hormônios de uma forma absurda, né? Descontrolada. Descontrolada, não era comum, porque tudo no nosso corpo é uma máquina perfeita, que foi criada por Deus, né? Quando tem alguma coisa ali ruim, que está desregulado, né? Acaba que mexe com tudo, né? Com tudo no corpo. E aí tive algumas questões, como queda de cabelo muito, muito intensa, de passar a mão assim, vir mechas inteiras. E amém por tudo isso, porque a Bíblia também diz que todos os fios do nosso até os fios, né? Não diz todos, até os fios dos nossos cabelos são contados por Deus. Da nossa cabeça, então, são contados por né? Deus. Até os fios de cabelo da nossa cabeça são contados por Deus. Então, assim, não há nada que passe do controle de Deus. Então, essa questão da doença também ainda não está com um testemunho totalmente concluído, mas o que eu posso adiantar enquanto testemunho aqui é que minha primeira ressonância deu macroadenoma e tinha lá o diâmetro, né, que era um tumor realmente grande. E a última que eu fiz agora recentemente, menos de 2 meses atrás, deu já um microadenoma. Glória a Deus! Aleluia! E os sintomas são perceptíveis no corpo. Como eu já Deus consigo coisas que antes eu não conseguia, né? E é mais um testemunho que em breve será o testemunho completo, com um documento mostrando para a glória de Deus. E você vai voltar aqui para a gente dar continuidade nisso. Sim, se Deus quiser. Eu quero só pegar um gancho aqui, e eu preciso voltar aqui para você, sabe por quê? Porque eu acompanhei a Thalita no meio.
ela disse que o meio foi muito complicado. E eu estava lá, na vida dela, no meio. Então eu vi, por exemplo, ela tendo o cuidado de armazenar as vacinas, é vacina que chama? As injeções, né? Injeções, As sim. injeções da diabetes. Eu vi muitas vezes a gente saindo para comer, para lanchar, ela não podendo comer o açúcar, evitando o café, evitando isso, evitando aquilo. Às vezes no alto verão de quase 30 e tal graus, ela nada de gelado, nada de sorvete. Às vezes dava uma quebradinha ali, eu posso dar uma quebrada, que essa semana eu me controlei. Eu vi o rosto da Thalita muito inchado, né, Thalita? Eu vi a Thalita muito agitada. Eu vi a Thalita muito nervosa algumas vezes, né? Chorosa em outras, né? Sim. Às vezes, mas sempre ali na mesma fé. Eu vi a Thalita ao longo desses anos, desse período, desse tempo, buscando a Deus de uma forma como se nada tivesse acontecendo. Muitas vezes eu chegava em casa e o meu marido é testemunha, que eu falava assim, meu Deus, como a Thalita é resiliente e como ela tem fé. Sabe, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. Nós já usamos esse versículo aqui antes. Ele está escrito lá em Hebreus. Mas tem uma parte também que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível eu conseguir agradar a Deus, seja qual for a situação que eu estiver passando, se não houver fé dentro de mim. Às vezes eu estou vivendo alguma coisa que está movimentando dentro de mim um turbilhão. A minha pastora no Brasil, pastora Cristina, ela sempre dizia uma coisa assim: existe dentro de nós mulheres um furacão. E ele está bem aqui, ó, nesse lugar, porque é o lugar que a gente sente tudo, né? Então, às vezes, esse furacão que tá aqui, esse sentimento que a gente tá, que tá ali com o hormônio pra cima e pra baixo, como é que você tava? Com esse hormônio desregulado, tendo que se auto-aplicar uma vacina, uma injeção, para fazer o controle ali da diabetes, sabendo que tem um tumor na cabeça, e mesmo assim, lidando com toda essa situação, com todo esse furacão, e permanecer nessa fé, de graça, de muitas vezes eu chegar descabelando para ela por alguma coisinha e ela falar: tenha fé, Cris, tenha fé, vai dar certo, eu vou te ajudar. E nesse período, né, Thalita, você não foi a dona Lúcia abrindo porta da casa para que as pessoas viessem, mas você abriu a sua vida para ajudar pessoas, fez missões nas ruas, levou alimento para o morador de rua, cuidou da escolinha da igreja, cuidando das crianças, cuidando de chá de bebê, de chá de... fez tanta coisa. Não parou em nenhum momento. Eu nunca, nesses anos todos, eu vi a Thalita deitada sobre a cama, murmurando ou entristecida. Graças a Deus. Ou falando: não vou no culto hoje porque eu não estou bem, porque Deus me desamparou, porque eu acho que a doença ela começa a matar quando a pessoa se entrega. Sim. Quando a pessoa diz: eu não consigo. Mas quando nós não conseguimos, Deus aí que nós olhamos para o céu. O Salmo 121, ele diz: eu elevo os meus olhos para o céu, para o alto, da onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E eu vi a Thalita nessa caminhada fazendo isso. É por isso que depois de 3 anos, eu vejo essa mulher de pé, com um tumor que ainda, aos olhos do médico e da medicina, não
sanou, não foi curado, mas aos olhos da fé. Amém. Você crê, Eu creio. e eu também creio, que você já está, você não será, você já Amém. está curada em nome de Jesus. Amém. Eu creio. Qual o propósito da doença? Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Deus, ele não coloca um fardo, um peso, uma doença, uma dor, ou uma esterilidade sobre alguém que não suporta. Ele não coloca fardos sobre os nossos ombros se nós não vamos dar conta. Muito pelo contrário. Deus, ele escolhe os pilares da terra. E os pilares da fé também. E Thalita, eu posso dizer que você é um pilar de fé. Porque num dos momentos mais sombrios da minha vida, eu vi e caminhei com você e ouvi falar e vi a sua fé. Amém. Ontem a gente Glória conversando a Deus por ali basicamente sobre a vida de Jó, nós podemos falar sobre o nível de batalha que Jó viveu. Sim. Né? Jó viveu uma batalha tão intensa que os próprios amigos falaram assim, mas cadê o Deus que você serve? Você está vivendo isso porque você está em pecado. Eu ouvi isso. Né? E você ouviu isso, Sim. né? Que você estava endemoniada, que isso era falta de fé, que você precisava buscar. Mas escuta uma coisa, se você não pode ajudar, não atrapalhe. Se você não tem uma palavra de vida, não fale nada. Veja e observa o que Deus está fazendo na vida das pessoas. Porque tem pessoas que foram chamadas para viver o sobrenatural. E tem pessoas que foram chamadas para viver o natural. Uma pessoa natural, ela nunca vai compreender o sobrenatural. E uma pessoa que está acostumada a viver o sobrenatural, ela nunca vai compreender o quão raso o natural vive. Mas o que nós precisamos entender? É que a fé é um dom. E se você não tem, você pode pedir. Eu acho que eu também vou orar para Deus aumentar a minha fé. Mas eu não quero passar a luta que você passou, não, tá? Mas a fé é um dom. E eu acredito que você tem esse dom da fé, Thalita. Amém. E que você continue sendo essa mulher abençoadíssima, resiliente, forte, cheia de fé. Amém. E continuando, vá. E aí eu entrei nessa questão, né, que eu falei que ia dizer sobre o versículo da Bíblia e acabei não dizendo, que esse versículo foi numa situação assim, eu tenho vários momentos que eu oro, falo com Deus e Deus fala diretamente comigo mesmo e às vezes coloca uma palavra específica no meu coração. E foi nesse caso. Eu fiquei muito entristecida numa situação que uma pessoa até não precisa dizer nome. É assim, uma pessoa chegou e falou, eu contando, né, sobre a situação, e ele falou assim que eu estava passando por isso porque eu não tinha fé, que Deus já levou sobre ele as nossas dores e que um cristão não pode passar por problemas de saúde, não deve passar por problemas de saúde desse gênero. E assim, Deus sabe o meu coração, a minha vida, e a fé que eu sempre tive ao longo da minha vida, graças a Deus. Pode me faltar qualquer coisa, mas nunca me faltou a fé, graças a Deus. Glória a Deus. Às vezes, tudo que eu tinha era só a fé, e era o suficiente para poder resolver toda a situação. Porque a fé não é fé num pedaço de pão, ou sei lá... ilusória, né? Não é uma fé numa coisa abstrata. É a fé num Deus que tudo pode. Glória a Deus. Então, se Ele tudo pode, aquela situação eu não posso, eu não entendo. Mas Ele pode, Ele entende, Ele é conhecedor de todas as coisas. Não é uma coisa abstrata, é uma coisa real, concreta, né? Amém. Então, eu tenho essa fé, graças a Deus. Não é assim para minha glória, não é para a glória de Deus, porque eu vivo muitas experiências a partir dessa fé. E aí,
Deus sabe que eu fiquei entristecida com aquilo. E naquele mesmo instante, eu fiquei assim, aqueles 3 segundos de tristeza. Mas no mesmo instante, Deus foi lá porque Ele cuida, Ele é um bom pai. Ele cuida, Ele sabe. Ele é amável, né? Ele sabe que aquilo. Ele sabe quando alguma coisa entristece a gente e Ele fala diretamente com a gente, né? E aí Ele me deu esse versículo aqui, que está em Salmos 103, no versículo 1. Se você quiser, pode ver a referência na sua Bíblia em casa, mas eu vou ler aqui que ele é bem curtinho. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. E aí, dentro dessa palavra, o Senhor começou a ministrar no meu coração que eu não devia ficar triste por uma situação de uma doença que tinha me acometido, porque, assim, na própria Bíblia, nós temos vários exemplos de pessoas que tiveram uma doença. Por exemplo, aquele cego, né, que a pessoa, os discípulos chegam para Jesus e perguntam: quem pecou, mestre, esse ou o seu pai? Os seus pais pecaram por ele ser assim, por ele ter nascido assim. E aí Jesus responde: nem ele e nem os pais. Essa situação, essa doença, né? É para a glória de Deus. É para que se manifeste nele a glória de Deus. E assim, nesse contexto, estava aqui: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, eu imediatamente pensei, fui ministrado no meu coração, né? Se tem um tumor dentro da minha cabeça, se a minha própria alma bendiz ao Senhor, o tumor está em mim, e tudo que há em mim bendiz o santo nome do Senhor, ok, acabamos com o problema. Então, ele está aqui, glória a Deus, tá comigo, entrou no meu corpo para bendizer o nome do Senhor. Se a minha vida é de Deus, se o meu corpo é de Deus, foi Ele que formou cada célula do meu corpo, foi Ele que me fez, que me trouxe aqui, que me permite cada dia de vida. Os meus dias de vida na Terra estão contados por Deus, seja a morte vir através de uma doença, seja vir por uma questão natural, não importa, os meus dias são contados por Deus. Amém. Então, se nessa fase, se existe um período da minha vida em que tem alguma coisa que entrou no meu corpo, que não foi Deus que colocou, que Deus me fez saudável em absolutamente tudo, né? Me fez perfeita, inteira. Ele até me resgatou um pedaço aqui que foi perdido, mas Deus me resgatou. É outro testemunho. Mas ele me fez perfeita, com tudo funcionando, tudo em perfeito estado de funcionamento. Glória a Deus. Então entrou uma coisa que não foi Deus que criou, é para bendizer o nome do Senhor. Amém. Entrou, está no meu corpo, é para bendizer o nome do Senhor. Então qualquer outra palavra, qualquer seta, uma palavra que chegou, que foi o caso, chegou nesse momento que me entristeceu, Deus trouxe essa palavra e eu já não recebo mais. Eu estou blindada com a palavra de Deus. E qualquer outra palavra que venha contrária à palavra de Deus, eu não recepciono na minha vida. Porque glória eu tenho a palavra de Deus, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Amo esse versículo. Então, se a palavra vem de acordo com aquilo que diz a palavra de Deus ao meu respeito, amém, eu recebo. Se a palavra quer questionar a minha identidade em Cristo, eu não recepciono, entra pelo ouvido, sai pelo outro, passa, eu não vou mentir porque eu sou ser humano, né? Passa aqueles 3 segundos que a gente até se entristece sim, mas não guardo mágoa, tá tudo bem e a vida segue perfeitamente, porque eu sei que a minha alma bendiz ao Senhor e tudo o que há em mim bendiz o santo nome do Senhor. Thalita, olhando ali para a câmera, o que você pode dizer para aquela pessoa que está agora no leito do hospital? O fato de você estar aí no leito de hospital hoje não significa o fim da sua vida. Amém. E eu falo isso assim com muita propriedade, porque teve dias amém, que
por mais que eu tivesse fé, eu sentia mesmo dificuldade em me levantar, muitas vezes. E eu sei o quão difícil é passar por uma situação assim, e eu sei que nada sai do controle de Deus. Então, eu declaro vida sobre Amém, a sua Jesus. vida, declaro cura Amém, em nome de Deus. Jesus, mas que, Amém. acima de tudo, se Deus curar, Ele é Deus. Se Deus não curar, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Mas que, acima de tudo, você saiba que o tempo que você passar com essa doença, que você passe com Deus e permita que Ele passe contigo. Aleluia. Porque se você se colocar diante de Deus, colocar as suas questões, as suas... o que falaram para mim é real. Deus realmente levou sobre si as nossas doenças, as nossas dores. Mas, por outro lado, é aquilo que eu falei aqui. Tem doenças, tem momentos que a gente passa na vida que são para a glória de Deus, para Deus nos ensinar alguma coisa ou ensinar alguma coisa para aquelas pessoas que nos observam. Nunca questione Deus, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele sabe o que faz. E se alguma coisa está ruim no seu corpo, tenha fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem. E se você espera a cura, e se você tem fé, Deus tem poder para te curar. Deus tem poder para poder mudar o quadro da sua vida. Aquilo que é impossível para os homens, não sei qual é o tipo de doença que você tem, não sei qual é o tipo de diagnóstico que você recebeu, mas nenhuma dessas palavras são a última palavra sobre a sua vida. A última palavra sobre a sua vida é aquilo que Deus diz ao seu respeito. E há um lugar onde não há dor, onde não há mais doenças, não há mais choro, não há mais tristeza. Esse lugar é no céu, com Jesus. E se a gente passa algum tipo de aflição aqui na Terra, em algum momento a gente pode se alegrar e em algum momento reconhecer que Deus é soberano sobre as nossas vidas e reconhecer Ele como o único Salvador das nossas vidas, que a gente vai estar com Ele nesse lugar onde não há choro, não há tristeza, não há doenças. E é isso. Se a sua cura não for aqui na Terra, Deus tem poder para curar na Terra também. Mas se não for na Terra, eu te garanto que no céu não vai haver isso. E nós continuamos como? Andando, esperando e sonhando e realizando, né? Exatamente. Qual que é o próximo milagre, Thalita? Então, nesse contexto... O médico falou que era impossível, para tudo é impossível. E aí a sua fé em Deus fez ser possível. Sim. Conta para nós. Esse milagre maravilhoso que Deus fez agora. Nesse contexto, né, eu tive, no mesmo contexto do diagnóstico da doença, juntou ainda com a situação anterior que eu não consegui lidar muito bem com o luto, então o emocional já não estava assim muito bem, e aí entra também uma outra questão que às vezes algumas pessoas têm, de uma forma geral, têm um preconceito a dizer que a gente não pode ter depressão, que isso não é coisa de cristão, que coisas do gênero, né? Se a gente parte um braço ou uma perna, a gente vai ao ortopedista. Se a gente está com dor de dente, vai ao dentista e cada um na sua especialidade. Só que a gente tem, às vezes a gente passa por alguma situação que mexe com o nosso emocional, mexe com algumas coisas na mente e existe um profissional específico da psicologia que pode tratar, pode aconselhar, pode ajudar. Além de Deus poder, com certeza, curar, Deus usa também profissionais, né? Pessoas, profissionais da área. A cura pode vir através de alguns profissionais. Então, eu estava com essa questão, tive mesmo um problema com depressão
porque não consegui lidar muito bem com o luto. Foram várias coisas que aconteceram depois em sequência e, enfim, tive algumas situações bastante desafiadoras e no meio desse percurso eu comecei a ter também bastante problema com cognição, né? A memória muito ruim e Esquecida, né? sim, eu não sei até que ponto isso, ainda não consegui entender, e a gente está ainda no trabalho de investigação, se isso está relacionado à questão do tumor, se está relacionado aos remédios que eu tomei. Eu sei que teve um tempo que eu não, assim, eu fiquei off completamente. Eu ficava com os efeitos também dos remédios naquela ocasião, trouxeram um impacto muito grande, né, nos meus estudos. E eu não consegui desenvolver muito bem, acabei por perder a matrícula na faculdade, não consegui dar continuidade. Não perdi totalmente, né, porque eu retornei agora. Teve que trancar por um tempo, né, Thalita? Suspender por um tempo. Sim, é que não tinha ainda esse instituto, né? E é outro testemunho, porque assim, eu estava disposta mesmo a desistir. Eu entreguei os trabalhos e eu não consegui ter um aproveitamento, porque aquilo por mais que eu desse tudo que era capaz naquele momento, o meu tudo ainda era muito pouco, não era o suficiente para poder conseguir concluir. E eu já tinha pedido para Deus esse curso, já tinha consagrado a Ele o produto final do curso, e eu orei novamente e falei para Deus: Deus, eu não consegui, mas o Senhor é poderoso para poder me dar novamente, se isso for a sua vontade. Se não for, Deus, tá tudo bem. Eu não vou ficar insistindo numa coisa que não é a sua vontade para minha vida e eu vou ficar perdendo tempo e colecionando frustração. Mas se for realmente a tua vontade para minha vida, eu quero viver isso e eu acredito que o Senhor possa fazer. E eu não quero, Senhor, fazer de novo aquilo que eu já fiz, que já tá feito. Não quero fazer de novo. E na faculdade, na instituição que eu estava matriculada, não tinha a possibilidade de fazer reingresso, né? Não tinha possibilidade de trancar o curso, de parar durante um tempo, que era uma necessidade que eu tinha de parar, porque eu precisava cuidar da minha saúde primeiro, para poder depois dar continuidade aos estudos. Porque eu realmente estive num estado que não foi fácil. A Cris chegou a falar aqui que eu em nenhum momento parei de servir a Deus, estava na igreja, servindo, levando pequeno almoço aos moradores de rua, servindo com as crianças, com o departamento infantil, tudo aquilo que eu podia fazer com o meu corpo, que bendiz a minha alma, meu Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome, né? A minha vida para dedicar à obra de Deus, tudo aquilo que eu podia fazer não ia ser um diagnóstico que ia me parar de fazer as coisas para Deus. Mas a verdade é que eu realmente tinha dias que não tinha forças. Então, isso trouxe um impacto e pronto. E depois teve uma mudança no regulamento da faculdade e passou a ser permitido mudar o regulamento e teve a possibilidade de fazer o reingresso aproveitando as cadeiras. Eu pensei, glória a Deus, né? Porque já que eu não queria voltar e ter que refazer tudo aquilo que já tinha sido feito, que eu tinha conseguido aproveitar de alguma forma, e ainda faltavam coisas para concluir, então era uma oportunidade de voltar, né? Através dessa possibilidade de reingresso. Mudou, Deus permitiu que mudou a regra e eu entrei na nova regra. Glória a Deus. Porque agora... assim, apesar de você não ter concluído, você não perdeu totalmente, porque tudo que você concluiu em algumas matérias foi aproveitado. Sim, sim. Então é como se Deus falasse assim, ó, você não dá conta nesse momento de fazer inteiro, então eu vou repartir.
Porque Deus, por conta de um justo, ele muda tudo. Ele muda a regra do país, ele muda a regra de uma universidade, ele muda tudo. Porque a palavra dele diz que ele cria um rio no ermo, no deserto, por causa de um justo. Sim. Então, assim, você não conseguiu naquele ano finalizar, mas as matérias que você finalizou, que você entregou, aproveitou. Sim, sim. Eu consegui aproveitar para você voltar depois nessa nova lei. para o restante, eu aproveitei a metade e a outra metade eu tô a fazer realmente agora. Com a graça de Deus, tudo está se completando. Mas o que eu queria dizer a respeito disso é que, assim, eu tive realmente um problema, uma dificuldade real nessa parte de concentração, cognição. Foi uma dificuldade real. Isso se repercutiu não só nos estudos, mas em todas as outras áreas. E na mesma época eu tinha dado entrada, antes um pouquinho, eu tinha dado entrada num processo de condução das Thalita, Sim. só um minutinho, eu sei que você vai entrar agora no milagre. Sim. Deixa eu só explicar para quem está em casa, Sim, porque sim. talvez não entendeu. Vamos explicar juntas. O mestrado é quanto tempo? O mestrado científico são basicamente 2 anos. 2 anos. Mas depende também o primeiro ano é a fase curricular e o segundo ano é a fase da escrita e apresentação do trabalho final. Então entenda isso. A Thalita, ela está há 4 anos Sim. fazendo mestrado, que dura 2. Por quê? Porque de 3 anos para cá foi descoberto a doença. E esses 3 anos, ou seja, há 2 anos para trás, era para a Thalita ter formado. Mas ela não formou, porque se descobriu a doença. Mas olha o que Deus fez. E olha o tamanho desse milagre. Em 4 anos, a Thalita eliminou matéria. Então, o que Deus fez? Deus não tirou o poder da Thalita concluir. Não é isso, Thalita? Não é isso que você... Sim, mas só para poder dar algum ponto, uma informação a mais aí. É que assim, na verdade é a 4ª vez que eu entro nesse curso de mestrado. Nesse mesmo curso. My God. Viu, gente? Por que eu tô falando que ela é resiliente? Quem que tentaria pela 4ª vez? Eu tenho certeza que você já teria desistido. Mas ela tá na 4ª tentativa. E vai passar, tá? Mas aí tem uma razão. E aí foi quando eu orei, realmente. Eu vou contar a história, muito brevemente. Assim, a primeira vez que eu entrei foi quando eu saí mesmo lá do Brasil, vim para aqui e comecei a estudar. E fiz esse curso. Não consegui concluir a minha adaptação no país, a questão que eu já contei aqui sobre a dificuldade em relação à parte financeira, o trabalho, tudo isso estava acontecendo em simultâneo com os estudos. E eu não tive realmente, nessa altura, não consegui ter maturidade de lidar com tudo ao mesmo tempo. E não foi possível. Não foi possível concluir. E eu lidei, assim, acho que até lidei bem com a situação, porque eu pensei, ok, eu saí do país, queria fazer um mestrado em ciências criminais. Não deu certo, eu vou para outra área. Eu vou para a parte da educação física, que também tem essa formação. Eu vou me candidatar em outro mestrado e vou fazer gestão do desporto. E aí eu fui para gestão do desporto. E aí já tinha conseguido um trabalho, já estava morando numa outra casa, e aí a situação já estava completamente diferente. E eu comecei a experimentar uma nova realidade e falei assim, ok, mas não era isso que eu queria. Eu estou aqui estudando isso aqui, mas eu queria mesmo eram ciências criminais. É maravilhoso isso aqui, é útil, mas não é aquilo que eu queria de fato. Então, eu me inscrevi pela 2ª vez no mestrado em ciências criminais. Eu fiz todo de gestão do desporto, fiz toda a parte curricular, né, do mestrado de gestão do desporto,
E aí eu peguei, ok, mas não é bem isso que eu quero. Eu realmente quero muito as ciências criminais, porque eu saí de lá do meu país para estudar isso, tenho um objetivo, inclusive porque eu já entreguei o produto disso para Deus e eu quero muito realizar. E voltei. Aí me candidatei de novo. Deus, eu já não tinha nota para passar na primeira vez. Deus me permitiu passar 4. E aí passei outra vez, entrei. Só que as aulas aqui começam em setembro. E aí, em outubro, eu comecei as aulas muito animada. Em setembro, vai ser o ano da minha vida. Eu vou conseguir, Deus vai restituir aquilo que eu lá atrás não consegui. E aí, em outubro, a minha avó foi internada. Em novembro, ela veio a óbito. E aí, depois disso, foi em cadeia, assim, foi um efeito cascata, né? Que aí, depois teve a situação da pandemia. Eu ainda tentei ainda um tempo estudar. Fui para o Brasil, fiquei lá um tempo durante a pandemia. Eu tinha aula às 5 horas da manhã, no horário, por causa do fuso do horário. Meu Deus. Eu acordava às 4 horas, 4:30 da manhã, para poder estar ali pronta de frente para a câmera às 5 horas da manhã. E fiz assim, me esforcei o máximo que eu conseguia, mas como o psicológico já estava abalado com o falecimento da minha avó, com a questão da pandemia, que no final foram muitas mortes, falecimentos, pessoas que próximas assim que eu conheci e eu acho que não sei como você que está aí desse lado lidou com a situação, mas eu na ocasião para mim foi um turbilhão de coisas. E eu sei que no final das contas eu também não consegui. E aí tentei a terceira vez, entrei, submeti candidatura outra vez, entrei muito animada que ia voltar e tudo, que dessa vez ia. Eis que surge o diagnóstico. E aí foi quando tudo aconteceu, né? Em relação à doença e tudo. Aí é dessa vez que a gente está falando que eu tive dificuldade e aí sim eu consegui aproveitar. Por que, sim, estou explicando isso? Porque para não ficar também mal entendido, né? Para as pessoas perceberem, até porque muita gente que vai ver aí também me conhece, já sabe, já vem acompanhando a minha trajetória e também porque a gente está aqui para poder falar aquilo que Deus faz de uma forma transparente. Exatamente. E se alguma coisa deu errado, por algum momento, tá tudo bem, a gente reconhece, levanta e continua andando. Talita cume, né? Levanta e anda. Exato aí. Aí a gente não fica parado diante da dificuldade, não. A gente levanta que o mesmo Deus que permitiu uma vez, se for a vontade dele, ele faz 2, 3. Aleluia. Ele faz até 4. É verdade. E aí, quando chegou o final da terceira vez, que eu não tinha conseguido, e que eu estava numa situação assim, frágil mesmo, porque aí eu estava com um acúmulo de coisas, né? E cheguei a pensar assim, Deus, eu saí da minha casa, minha mãe muitas vezes fala, o que você está fazendo aí? Está perdendo a sua vida? Está passando aí cheguei a passar algumas dificuldades por conta da impossibilidade de trabalhar, porque aí eu já tinha resolvido a questão do trabalho e fui trabalhar, claro que sim, né? Só que aí com a doença, eu voltei a ter dificuldade financeira, porque eu não estava sendo capaz de exercer a minha profissão e comecei a receber um auxílio-doença que era um valor muito, muito, muito abaixo daquilo que eu estava acostumada a receber pelo fruto do meu trabalho. E isso trouxe um impacto muito forte. Eu tive que morar em alojamento, coisas assim, enfim. Foram situações que depois que eu enfrentei ali no meio da doença e tudo. E no meio disso tudo também eu coloquei para Deus. É um outro testemunho, né? Coloquei para Deus uma situação que eu não queria continuar ali vivendo. Eu precisava de uma casa, eu precisava ter um espaço meu e eu coloquei diante de Deus, fiz oração, vi vários espaços, cheguei até ver uma possibilidade de morar com a Cris também. E com a doença você estava quase perdendo, né, Thalita? Desculpa te cortar, mas com a doença você estava quase perdendo o alojamento.
Não era? Sim, porque como eu estava exatamente nessa fase de estar muito debilitada, ainda não estava conseguindo escrever, como cumprir as minhas obrigações acadêmicas, eu estava prestes a perder o vínculo com a faculdade, então não podia estar mais no alojamento da faculdade, pelo fato de perder o vínculo. Aqui se chama alojamento da faculdade, mas Sim. lá no Brasil a gente chama como é? Para quem tá de lá conseguir entender. É alojamento também. Eu morei no alojamento da faculdade É alojamento também? Sim. Não tem outro nome? Não. Não sei, eu estudei na Universidade Rural do Rio, que é um pouco afastado, assim, e afastado do grande centro, né? E tem um alojamento que é próprio, chama mesmo alojamento, não sei se tem outro nome em outra região. Tem, mas eu não tô lembrando agora também, mas não importa. Você que tá aí no Brasil, você vai entender. Toda pessoa que faz faculdade num lugar que é longe do seu bairro, da sua cidade, a grande maioria tem direito, né? A grande maioria, né? Tem direito num alojamento, ou numa casa, né? E aí a Thalita entrou para esse direito, ela passou a ter esse direito de ter esse local para morar. Só que por conta da doença e dela não conseguir exercer, ir na escola, estudar, a escola comunicou, não é isso? Eu não estava conseguindo trabalhar, então comecei a ficar em débito porque assim, o alojamento no Brasil, a universidade pública no Brasil, talvez você que está nos assistindo não entenda, não sabe ainda a diferença, assim, no Brasil a universidade pública é gratuita, e aqui a universidade pública ela não é gratuita, a gente precisa pagar, ainda que o valor não seja exatamente igual ao valor de uma universidade privada, há um pagamento. E há uma contraprestação financeira, né? A gente paga por estar ali estudando, paga a mensalidade e, em consequência, também o alojamento, que na universidade pública no Brasil é oferecido também gratuitamente, aqui não é oferecido gratuitamente, tem que se pagar uma espécie, como se fosse uma espécie de um aluguel, um arrendamento que chama, né, juridicamente correto, arrendamento, mas não é totalmente gratuito. Então, como eu estava prestes a perder o vínculo com a faculdade, porque não estava conseguindo, por questões cognitivas e, enfim, emocionais, sei lá de qual natureza seja, eu não estava realmente conseguindo concluir aquilo. Passei a ter muitas crises de enxaqueca e crises absurdas mesmo, de paralisar a vida completamente. E aquilo também trouxe um impacto muito negativo dos meus estudos. E eu, para além de não estar conseguindo cognitivamente concluir as minhas obrigações, estava prestes a perder o vínculo com a faculdade, também estava em débito financeiro. Então, aquilo gerou assim, um conflito, um desconforto. A direção realmente queria me ver longe dali, né? Eu não estava nem podendo pagar. Logicamente, saí sem dever nada. Eu regularizei toda a situação, né? Que a gente tem que cumprir Deus com todas é bom, as nossas né? obrigações. Deus é fiel. Sim, mas passei por um período ali que estava difícil. E eu não tinha, ao meu ver, nas minhas possibilidades, eu não tinha nada para fazer. Então, como vocês já sabem, como já foi dito aqui várias vezes, quando não tenho nada que eu consiga fazer, o que a gente faz? Isso mesmo, a gente ora. Então, eu fui orar. E aí eu fui orar, conversei com a Cris, a gente até chegou a cogitar a hipótese de arrendar um lugar para a gente dividir espaço, ela com a família dela, e me reservar um espaço, um quartinho, para eu poder ficar ali com ela, porque estava um período mais difícil, eu não podia pagar muito os quartos aqui para estudante, de uma forma geral, para arrendar um quarto aqui não é um preço muito acessível, né? É o preço de uma casa, né? Basicamente. E aí eu estava com todas essas dificuldades. Eu fui tentando todas as possibilidades, tudo aquilo que era possível.
e estava vivendo também uma situação muito peculiar que nunca tinha passado antes, e aquilo estava me trazendo um desconforto absurdo, trazendo um impacto abissal na minha vida, assim. Para além de tudo aquilo, toda a carga que eu já estava vivendo, eu ainda tinha que conviver com essas circunstâncias que não estavam nada boas, e Deus sabia disso. Ele não, nada, absolutamente nada passa despercebido aos olhos de Deus. E aí eu fui orando, pedi direcionamento para Deus. Deus foi me instruindo com coisas que eu nem sabia que existia, sabe? Foi mesmo direção de Deus. E eu fui me inscrevendo em várias situações. No final das contas, eu me inscrevi num programa e até consegui receber passei um período, né, de 6 meses em que eu tinha a possibilidade de me mudar para uma casa, para uma residência, mas que as coisas não estavam assim tão concretas, ainda faltavam alimentos. E aí eu fiquei, bom, eu não posso fazer mais nada, então vou fazer o quê? Orar! Exatamente. E aí eu fui para frente desse prédio, da onde eu sabia que tinha essa casa, essa possibilidade que cabia no meu bolso, que eu conseguia era acessível para mim nas circunstâncias que eu estava, mas que era preciso resolver uma situação antes que não estava muito. Eu fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance, mas não tinha coisas que fugiam do meu alcance. Então, eu fui orar. E aí eu orava, passava na frente assim, orava, colocava as mãos sobre as paredes do prédio, colocava as mãos sobre o portão do prédio. Às vezes não colocava a mão em nada, só ficava mesmo na esquina, como às vezes quem passava podia achar que eu era louca, né? Porque uma pessoa do nada fica olhando, para na esquina e fica olhando para o prédio, mexendo a boca, sem ninguém, devia achar que eu era louca, mas as coisas, às vezes Deus usa as coisas loucas, né, para poder confundir as sábias. E aí pronto, eu orei durante 6 meses, foi um período bastante sombrio. Viu? Por que ela é resistente? 6 meses. Indo para frente do prédio, o apartamento estava vazio. Tá bom, gente. Ela não estava orando para ninguém mudar de lá e sair, não. Que eu tenho certeza que muita gente já pensou, mas não cobiçarás a casa do teu próximo. O apartamento estava vazio e ela tinha a possibilidade de morar nele. Durante 6 meses, ela foi para lá quanto tempo? Todos os dias? Morar legalmente mesmo. Morar legalmente. Não era uma ocupação irregular. Não. Você ia todos os dias? Eu fazia natação na rua, que era a rua de trás, né? Uhum. Eu mudava a rota, passava exatamente por aquela rua 2 vezes ou 3 vezes na semana. Meu Deus! 2, 3 vezes na semana, indo para frente do prédio. Vocês não têm noção do que é isso. Orar, levantar as mãos e profetizar. Sabe o que ela foi fazer? Ela foi chamar a existência aquilo que não existia. Exatamente. Glória a Deus, Thalita. Exatamente isso. Glória a Deus. E até que Deus maravilhoso. E até que Deus me abençoou, eu consegui resolver a situação que estava pendente e fui legalmente para o espaço, né? Fui abençoada com a possibilidade real, né? Recebi as chaves para poder ir, glória a Deus, e morar lá com um pagamento que cabia cabia no meu orçamento, né? Que era possível na realidade que eu estava vivendo, glória sem poder trabalhar e ainda precisando de tratar a minha saúde. Amém. Porém, a questão da faculdade nesse momento ficou um pouco realmente suspensa. E aí a gente resgatando um pouco essa história para concluir a questão da faculdade, aí eu já tinha feito 3 vezes. E aí eu falei assim com Deus, as 3 vezes que eu fiz, sempre aconteceu alguma coisa, que foi uma coisa assim de força maior, um caso que não estava no meu controle e que eu não conseguia reagir e não conseguia concluir. E o Senhor sabe o desejo do meu coração, eu quero concluir isso.
E eu, eu sei que hoje, com as minhas capacidades, no dia da oração, eu falei, eu não tenho capacidade de fazer uma quarta vez. E eu também não tenho vontade de repetir tudo aquilo que eu fiz, porque as 3 vezes anteriores eu tive que voltar do zero. E eu me sentia assim, é horrível a gente voltar e fazer de novo, e fazer de novo. Não é bom, não é agradável, né? Então, eu conversei com Deus, pedi, e aí, como você já sabe, eu contei um pouco antes, né? Houve uma mudança no regulamento e eu consegui, a partir daí, voltar e fazer a matrícula na faculdade. E sim, essa foi a 4ª vez, Glória mas a também a Deus. última. Agora eu tenho já o aproveitamento daquilo que já tinha feito na 3ª, que foi aproveitado, graças a Deus, basicamente a metade do curso. Graças E agora a eu estou Deus. na fase praticamente de apresentação, de relatórios, enfim, para poder seguir para a escrita do trabalho final. Glória a Deus. E Deus tem me capacitado, não é na força do meu braço, nunca foi, porque eu sem Deus não consigo escrever uma linha, não consigo. Eu sem Deus não sou nada, sou ninguém. Me too. E assim, Deus tem passado comigo, tem feito o mestrado é nosso. Né? No final, o diploma não será só meu, eu entreguei ele para Deus antes mesmo dele existir. E eu vou chegar lá, vou concluir e vou testemunhar sobre isso também. Glória Porém, a Deus. nesse mesmo, aí voltando, né, a questão, nesse mesmo contexto em que eu não estava com a cognição muito boa, não conseguia ter atenção, foco em muitas coisas, eu já tinha iniciado um processo para fazer uma carta de condução, porque eu não conduzia, não tinha carteira de motorista no Brasil. E eu comecei a perceber que era importante eu ter, porque nasceu esse desejo em mim que até já tinha pensado antes, mas sempre acontecia alguma coisa lá no Brasil, ou uma participação num congresso, que eu sempre fazia parte de grupo de investigação científica na faculdade, e sempre tinha congressos, eventos que a gente saía para outros países ou para outras cidades do Brasil mesmo para poder apresentar trabalhos científicos, né? Então, por mais que muitas vezes a faculdade pública ela invista bastante no aluno, e eu fui agraciada com isso muitas vezes, era bom a gente sempre ter ali uma reserva financeira para poder ter alimentação, essas coisas. Então, às vezes, eu juntava o dinheiro para poder ter a carta de condução, a carteira de motorista no Brasil, e acontecia alguma coisa que eu queria também fazer, mas só tinha um dinheiro, então eu direcionava para aquilo que só podia ser naquela hora, que era normalmente era um congresso que eu queria participar. E foi também nesse congresso que eu conheci num desses congressos que eu conheci o professor pessoalmente, que me abriu a porta para chegar aqui em Coimbra. E aí eu nunca tinha tirado a carteira de motorista, nunca tinha feito a inscrição numa autoescola, ou uma autoescola no Brasil, escola de condução aqui. Mas fiz antes de receber o diagnóstico aqui. E estava com dificuldade, mas não sabia exatamente do que se tratava, não sabia quanto tempo... eu pensei que ia conseguir e me inscrevi. Pensei que ia dar certo, não tinha noção ainda de tudo que estava se passando, e me inscrevi lá para fazer a carta de condução. E ao final daquilo, já estava terminando o processo. E isso veio agora recentemente, porque eu renovei o máximo que dava para renovar, e estava mesmo para perder a licença. Se eu não passasse, eu ia perder completamente. E eu já tinha sido reprovada uma vez anterior, né? Eu tinha feito a prova prática e não tinha passado. Ainda com essas dificuldades, que elas progressivamente vão melhorando, mas elas ainda estavam ali presentes e mais fracas, mas ainda presentes, eu realmente não consegui passar. E aí eu estendi aquilo um pouco mais e chegou no limite, assim, na véspera eu fiz uma aula extra e aí a professora viu que eu ainda precisava de alguns ajustes e tudo, mas não tinha mais para onde ir. Aí ela falou assim, a gente vai tentar, né, porque não tem mesmo
outro dia, outra época, mas você realmente precisava de mais algumas aulas. Aí eu falei assim, eu entendo, sei que eu reconheço e sei que eu acho, eu realmente preciso mesmo de algumas aulas, mas olha, eu vou fazer. Aí ela falou assim, a esperança é a última que morre, né? Aí eu falei pra ela, olha, eu não sei, porque a minha não morre, não. Glória a Deus! A minha já morreu, ressuscitou e agora não morre mais. Então eu vou. Se for. Aí eu disse exatamente para ela: se for só por um milagre, tá tudo bem, porque eu acredito em milagre. Amém. Aí ela olhou assim para minha cara e falou assim: é importante a gente ter fé. Falou assim, acho que é uma querida, assim, nossa, ela foi muito paciente comigo. Antes eu tinha tido um outro instrutor para a primeira prova, um pouco antes eu troquei para ela, porque realmente não tinha me adaptado muito ao estilo dela. Mas ela foi super paciente comigo, tendo em vista a situação que eu já não estava assim, numa situação muito comum, né, em relação à atenção, e ela foi muito paciente comigo. E ela falou isso assim, é importante ter fé. Eu percebi assim, tipo assim, quase que um consolo, sabe? Não vai acontecer, mas, né, é importante ter fé. Mas, ok, aí eu respondi isso pra ela, né, que se for só por um milagre, tá tudo bem, porque eu acredito em milagre. E fomos. Era o dia seguinte, não tinha mais outro dia de aproveitamento, né? Fomos pra prova. Aí eu tinha pedido que queria ser a segunda. A primeira pessoa fez a prova, eu fui observando e orando. Cada passo, cada situação que ela fazia, eu ia em oração o tempo todo, falando, Deus, eu talvez não tenha realmente condições de fazer essa prova, mas se o Senhor me capacitar, eu consigo. Porque o Senhor fala na sua palavra que aquele que precisa de sabedoria pede ao Senhor, que o Senhor dá deliberadamente. Então, Amém. nesse momento, eu preciso que o Senhor me dê sabedoria, me dê atenção, foco. Eu não sou uma pessoa irresponsável, não vou pegar um carro para poder sair por aí sem ter consciência de que eu tenho atenção plena no veículo. Já até combinei com a instrutora de fazer mais aulas, né? Depois, quando eu tiver o meu carro, que agora nesse momento ainda não tem. Mas eu realmente preciso desse documento agora, porque eu não tenho condições de fazer de novo todo esse processo, enfim. E aí, para finalizar a história, eu fiz a prova e, assim, no decorrer da prova, eu não fui a melhor aluna, certeza. Eu deixei o carro morrer. Mas eu consegui fazer as balizas, né, os estacionamentos, tudo direitinho. E até, assim, modéstia à parte, ficou Bem bem feito. feito, assim, ficou legal. Até a minha instrutora depois elogiou e tudo em relação aos estacionamentos. Mas eu deixei o carro morrer. E pronto. Aí, no final da prova, eu pensei, ok, deixei o carro morrer, eu não desisti, sabe? Eu deixei o carro morrer, mas ok, vida que segue. Eu não vou parar porque eu deixei o carro morrer. Vamos seguir o caminho. E aqui a gente faz, no Rio de Janeiro é diferente, talvez dependendo da região que você está vendo, a prova de condução ela pode ser feita no meio do trânsito mesmo, né? Ou ela é feita como no Rio de Janeiro, que tem um local vazio, que só tem uns cones, e aí a pessoa precisa fazer ali as balizas ali sem ninguém por perto. Que não é a realidade aqui. Aqui a realidade é mesmo no trânsito. E em BH também. Sim, sim. Eu acho, gente, até dá para entender, né? Porque o Rio de Janeiro é muito grande. Sim. E imagina aquela muvuca de carro, o cara não ia sair do lugar. É por isso, provavelmente. Pois, não sei, enfim. Como eu nunca me inscrevi antes, eu não sei exatamente. Eu passava, assim, via o local de exames, né?
às vezes no caminho da faculdade, via ali as pessoas fazendo exames naquele espaço com os cones, e era um espaço vazio, que não tinha trânsito. Aham. E aqui eu estava no meio do trânsito, no horário de rush, assim, aquele horário mais cheio, né? E aí, nesse momento, eu atravessei o carro, assim, uma situação meio enrolada, com o trânsito ali funcionando, e depois eu deixei o carro morrer, mas eu falei, não, morreu, bora ressuscitar, né? Vamos seguir em frente, e terminei a prova. Quando chegou no final, eu desliguei o carro, coloquei um modo de segurança e olhei para a minha avaliadora do lado, pensando assim, ela vai falar que estou reprovada e tá tudo bem, deixa isso para lá. Nesse momento eu não tive tanta fé. Eu tive fé antes, mas nesse momento final eu não tive tanta fé. E aí ela olhou para mim e falou assim, estão as duas aprovadas, eu e a outra menina que fez antes de mim. Glória a Deus. E aí eu trouxe aqui para poder mostrar. Ainda é a carteira provisória, né? Amém. Mas tá aqui. Tá aqui a Amém. Glória a minha Deus. carta. Aprovada. Glória Graças a Deus. Pode parecer uma coisa simples, né? Mas não é. Mas assim, para mim foi um grande testemunho, foi uma experiência de algo, mais uma experiência de algo que eu pedi para Deus, e Deus, como um bom pai, como um pai amoroso que cuida, que zela e que cumpre a palavra dele, que a palavra dele diz: agrada ao Senhor teu Deus e ele satisfará o desejo do teu coração. Então, assim, tudo que eu coloco diante de Deus, tem um versículo que fala: se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, tudo, mas é exatamente tudo o que pedires ao Pai, com fé recebereis. Nós estamos ligados no Espírito, porque eu estava pensando nesse versículo aqui. Amém. Porque, assim, é uma questão até de lógica, né? Eu não vou pedir para Deus uma coisa muito impossível, no sentido de que, assim, existe alguma coisa impossível para Deus que a gente possa pedir? Talvez a gente... para Deus não tem nada impossível. Sim, você não vai pedir para Deus uma coisa que é antibíblica. Se a Bíblia diz alguma coisa que é algum tipo de conduta que a Bíblia te ensina, a Bíblia tem ali um monte de princípios, né, que até muitos empreendedores, pessoas que usam até para desenvolvimento pessoal a Bíblia como referência, né? Hoje em dia, e a cada vez mais, a Bíblia está sendo usada como referência para diversas coisas, até por pessoas que não são cristãs, né? Que buscam solução para a vida financeira ou para situações diversas, né? Porque a Bíblia tem resposta para tudo. E ali, a pessoa... Me perdi de novo, Jesus, socorro. Sobre não pedir coisas mirabolosas, sim, né? Sim. E aí, se a gente cumpre ali aqueles princípios todos que estão na Bíblia, a gente não vai fazer um pedido louco, um pedido que é contra um princípio que está ali. Então, é exatamente isso que a Bíblia diz. Se vós estiverdes em mim, há uma condição, né? Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós. Ou seja, se a gente tem a fé como prática, né? Tem os princípios bíblicos como prática na nossa vida, é incompatível. A gente não vai pedir uma coisa que fere o princípio bíblico. Então, cumprindo essa condição, exatamente tudo o que pedires ao Pai, com fé recebereis. Amém. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Tem Bíblias que dizem: todas as coisas vos serão acrescentadas. Sim. Ou seja, sempre tem um princípio. Se nós pedimos alguma coisa para Deus que agrada a Deus, automaticamente ele vai fazer. Ele vai fazer acontecer, porque é para a glória dele e agrada a ele. Mas se é alguma coisa que quebra o princípio, muito provavelmente ele não vai fazer. Sim. Thalita, nosso horário já deu. Sim. Você queria dizer mais alguma coisa? Só agradecer mesmo, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui falando de Deus,
falando daquilo que Deus tem feito na minha vida, e para você em casa, eu espero que o meu testemunho tenha servido de alguma forma para você e te alcance. E se servir para aumentar um pouquinho a sua fé, eu já cumpri o meu propósito, porque eu não... A minha vida é para poder servir a Deus, e se você foi impactado de alguma forma, já está valendo, já sou grata a Deus por isso. Glória a Deus, eu também. Eu quero te abençoar com Obrigada. o livro de um dos pastores da minha igreja, pastor Sim. Luciano Amaral. Ele teve aqui também, deu o testemunho dele, fortíssimo. Esse livro, ele Obrigada. foi escrito a partir de um esboço que ele foi fazer para ele pregar na sede da nossa igreja. E a partir dali, o próprio Espírito Santo começou a instruir ele em relação a finanças, né? É uma das áreas que mais pega o cristão hoje em dia, é as finanças, né? E nesse livro ele vem ensinando biblicamente, decorrendo ali pela Bíblia e mostrando, né? Nós até aprendemos aqui com ele, quem viu o vídeo vai lembrar, né, que no meio lá da trajetória, quando ele está contando o testemunho, ele fala, né, que dos desejos que Deus alcança, né, e realiza quando nós partimos desse princípio da fé, né, em relação à vida financeira. Como eu sei e conheço o seu testemunho, agora ainda mais, porque eu ouvi de perto, né, eu sei que esse livro vai te abençoar muito, né? Talvez abrir muitos campos assim que ainda não foram abertos. O nosso foi aberto da última vez, né? Nós aprendemos aqui com ele, está escrito aí no livro. Josimar já está estudando o livro, eu ainda não comecei, mas falando, né? Ele nos ensinando que antes da gente passar pela dificuldade, o Senhor já proveu. Sim. Né? Então Deus, ele provê antes. Quando a gente passa pela dificuldade, que a gente fica, Deus, e o Senhor já tá tudo resolvido, por que você tá em pânico? Não é? Sim. A Bíblia vem nos dizer que não andeis ansiosos por coisa alguma. Tá aí, não é porque Deus ainda vai preparar, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo dele é outro, é contado de outra forma. Enquanto a gente está caminhando aqui, Deus já está lá na frente. Sim. Então Deus já proveu tudo aquilo que você precisa. Amém. Né, Thalita? Você crê nisso e eu também. Amém. Né? Então eu quero te agradecer por esse testemunho fenomenal, muito forte. Uma vez, no início da minha conversão, eu falei com Deus assim, Pai, eu quero impactar as nações, eu quero ir fazer missões, eu quero ser consagrada missionária, eu quero falar do teu amor. E eu tinha um romantismo dentro da minha cabeça, exatamente como você falou, ir para a África, viver aquela dificuldade. E o Senhor falou comigo, filha, se você quer contar um testemunho, viva ele. Exatamente. Passe pela trajetória, não murmurando. Sim. Seja um instrumento. Viva diária e continuamente a minha palavra. E você vai entender que no momento de dar o testemunho, você tem bagagem, porque você viveu. Sim. Porque quem dá o testemunho e não viveu é mentiroso. Quem dá o testemunho de algo que nunca passou é mentiroso. Quem conta o testemunho do outro está falando sobre o outro, mas Deus, ele quer que a gente dê o nosso próprio testemunho. Que você aí, na sua vida, na sua rua, na sua casa, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, aí no hospital, onde você estiver, que você venha ser esse testemunho vivo, que vive a trajetória, o dia contínuo, o dia permanente, que está levando a palavra de Deus. Porque é impossível viver Deus sem passar pela trajetória. Então passe pela trajetória. Se for chorando, chore. Se for sorrindo, sorria.
Se for celebrando, celebre. Se for lamentando, lamente. Porque o povo de Deus, por muitos anos, eles andaram em pranto, chorando e lamentando. Mas a vitória certamente vem. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe o seu ventre, o seu ser, que os planos que você tem dentro do seu coração seja abençoado, que você possa prosseguir na fé e no firme fundamento que é Cristo. Compartilhe esse vídeo com alguém que está doente, com alguém que precisa ouvir a palavra de resiliência, a palavra de fé. Curte e comenta. E eu quero dizer uma coisa, se você não conhece Jesus, se você não sabe quem Ele é, esse Jesus que está aqui nessa palavra não é apenas o Cristo que você um dia ouviu falar, ouviu numa imagem de escultura pregada e sangrando. Este Cristo, Ele quer ter um relacionamento com você. Chame Ele para perto, viva Ele. Chame Ele para conhecer a sua história. Conte para Ele as suas mágoas, a sua dor, a sua ferida. Conte para Ele os seus sonhos. Compartilhe com Ele, porque Ele sim pode mudar a sua história. Amém? Amém. Beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Thalita, Amém. Muito obrigada. Obrigada. Que Deus te abençoe, te Amém. guarda e te proteja, Amém. viu? Continua nessa fé. Amém. Amo você em Cristo Amém. Jesus. É recíproco. Viu? Amém, eu sei Amém. disso. Obrigada, pessoal.